Estamos de volta com Cidade Aberta, programa que é produzido pela Folha da Região, transmitido de segunda a sexta pela Rádio Cultura FM de Araçatuba 95,5 e também pela TV Araçatuba pelo canal 21. E eu converso agora com o vereador Rosaldo de Oliveira, do PROS. O nosso assunto é a sua volta à Câmara de Araçatuba após mais de um ano afastado do Legislativo. Bom dia, Rosaldo. Bom dia, Alessandra. Bom dia, Araçatuba. E aí, como é que foi a primeira sessão da Câmara após mais de um ano afastado? Então, na realidade, foi boa a recepção das pessoas, desde dos funcionários da casa, dos próprios vereadores. E assim, da população em geral também, eu senti uma alegria muito grande por parte deles, porque ficou aquele sentimento, sabe, da gente ter sido eleito pela vontade popular e ter sido afastado, né? Certo. Então assim, eu senti nesses últimos dias um calor muito grande, de carinho, muitas demonstrações, entendeu, de afeto. Então, e no Legislativo não foi diferente. As pessoas nos recepcionou, os vereadores, os funcionários da casa também. Então, graças a Deus, foi tudo bem. E o que vocês discutiram ontem? Teve algum assunto relevante? Então, ontem foi discutido a questão do Atende Fácil, né, que é um benefício grande para a população, que visa aí facilitar o acesso aos serviços públicos, né? Como se fosse um poupa-tempo municipal, né? É um poupa-tempo municipal, né? Eu acho que isso aí é um dos assuntos mais importantes que nós discutimos ontem. E qual foi a discussão em torno do Atende Fácil? Então, foi feita a votação das funções gratificadas, no caso, né? Uhum. Porque precisa alocar os trabalhadores, inclusive, que foram treinados para que seja feito esse atendimento para a população. Então, foi votada essa questão e também a questão da estrutura da Câmara também, né? Tá fazendo um remanejamento, a criação de algumas funções devido a uma ação, inclusive, da própria Justiça, do Ministério Público, e os dois temas aí de maior relevância, né? Certo. Agora, Rosaldo, gostaria que você contasse pra gente como é que foi todo o processo, né? Você se sentiu injustiçado quando saiu a sentença determinando a sua saída da Câmara, né? Determinando a cassação do seu diploma de vereador? Eu pergunto isso porque o prefeito Cido Sério e o vice, Carlos Hernandes, eles enfrentam uma ação semelhante à sua, que é em decorrência que a Justiça entendeu como uma falha na prestação de contas de campanha, da campanha de 2012, né? Então eu gostaria que você fizesse essa analogia, até porque o prefeito e o vice, eles não tiveram que se afastar do cargo, eles continuam respondendo à ação, mas exercendo o mandato de prefeito e de vice-prefeito. No seu caso foi diferente. As ações são semelhantes, mas a Justiça determinou o seu afastamento, inclusive a cassação do seu diploma de vereador. Sim. Então, na realidade, Alessandra, eu fiquei sim muito, muito triste com a decisão, mesmo porque no meu processo nós apresentamos, foi uma dívida, uma despesa com correio. Então nós apresentamos a nota do correio e eu paguei com recursos próprios a questão das postagens. Porque quando nós fechamos a nossa conta eleitoral, o nosso contador esqueceu de fazer o lançamento dessas despesas com correio. Aí a partir daí desencadeou todo esse processo, né? Mas eu fiquei muito triste, principalmente pelo fato de uma eleição popular. A vontade do povo foi que eu estivesse na Câmara, né? Mas enfim, a decisão da Justiça, a gente fica triste, mas tem que cumprir, né? Mas graças a Deus estou de volta dentro do mesmo propósito de atender a população mais carente, atender quem realmente precisa aí dos serviços públicos. Mas você se sentiu injustiçado pelo fato de ter havido duas sentenças diferentes para casos semelhantes? Eu me senti injustiçado desde o momento que eu saí, né? Desde o momento que eu saí. Aí depois, o caso do prefeito, eu não estava acompanhando assim
o passo a passo dele, mas segundo as informações que a gente tem, que era semelhante. Né? São ações semelhantes, né? Relacionadas à prestação de contas de campanha, mas no caso dele foi uma doação que não foi feita direto para o partido, foi para o comitê de campanha. Isso. E a justiça entende que essa doação teria que ter ido para o partido. Mas de qualquer forma são duas ações de prestação de contas de campanha. Né? Isso, na realidade as duas contas foram rejeitadas, né? Nesse caso pelo mesmo motivo. E aí então quando saiu essa outra decisão pelo mesmo juiz, aí sim o sentimento de injustiça ficou muito mais claro. E agora, foi feita a justiça? Eu acredito que sim, a justiça... eu sempre tenho comigo assim, primeiro entreguei toda essa questão nas mãos de Deus, né? Inclusive acreditei, inclusive na Câmara ontem, a minha volta a Jesus, a Deus, porque sem Ele, até os momentos assim angustiantes que eu passei, porque assim, de certa forma existiu um julgamento, não, que esse cara é bandido, que esse cara é ladrão, que sabe, existiu tudo isso. E assim, a gente tem família, a gente tem toda uma trajetória na questão social, muitas pessoas sempre nos acompanhou, entendeu? E aí você se vê numa situação dessa e pouco espaço para se fazer a defesa, né? Então assim, além da justiça divina, a justiça dos homens também aqui na Terra não falhou. Rosaldo, mas você teme alguma reviravolta no caso? Porque o seu suplente, o cabo Claudino, né, que acabou ocupando a sua vaga quando você saiu, ele disse que pretende ingressar com recurso na justiça. Você teme uma reviravolta nesse caso? Então, na realidade, eu não temo nada, né? Eu estou aqui para cumprir o meu mandato, eu fui eleito pela vontade popular, e vou fazer de tudo para corresponder às expectativas da nossa população. Eu acredito muito assim que nós todos passamos pelo mesmo processo, né, de disputar a eleição, de receber os votos. Eu inclusive estive na mesma coligação e fui mais votado. Então, atendendo à expectativa e à vontade popular, eu estou à disposição para cumprir o nosso mandato. E seja feita a vontade, que seja feita a vontade da população que me elegeu. Tá certo. Agora, eu gostaria de saber como é que vai ser o seu posicionamento na Câmara a partir de agora, né? Você vai fazer parte da bancada governista do prefeito, você vai ter uma postura mais independente. Como é que você vai agir a partir de agora, Rosaldo? Então, Alessandra, eu não tive nenhuma conversa com o prefeito ainda, com o pessoal do executivo. Mas eu acho assim que logo que eu tomei posse, assim que passou a eleição, nós compomos a base do prefeito, só que eu nunca confundi a questão de você ser submisso com você sustentar. Você dá uma base para que os projetos que é importante para o município sejam votados, né? Agora, eu continuo na mesma posição. O que é bom para o município, o que é bom para a população, a gente está realmente à disposição para votar junto com o executivo. Agora, o que no nosso entendimento, inclusive que fira a nossa ideologia, o que a gente pensa e que não for discutido com o executivo, eu realmente vou votar ao contrário. Inclusive você já demonstrou posturas como esta, né, que você está citando agora. Você fazia parte da bancada, mas em algumas vezes você, entre aspas, se rebelou contra o executivo, né? Gostaria que você relembrasse esses casos. Então, em quais situações você votou contra o prefeito? Então, na realidade, eu votei contra o prefeito em várias situações, né? Nós temos o exemplo do aterro sanitário aqui, que eu sou extremamente contrário. Inclusive, eu tenho um projeto na Câmara dos Vereadores que proíba a instalação do aterro sanitário lá na região da Água Limpa, né? Da Prata, né? Da Prata, isso. Então, assim, teve diversos assuntos que a gente entende que não era correto e que feria a nossa ideologia, a nossa maneira de pensar, que mesmo eu fazendo parte da base de sustentação do governo, eu não votava. E essa é a minha característica. Você sofreu alguma retaliação por causa disso, Rosaldo? Nós tivemos, sim, alguns momentos de discussão mais intensa, entendeu? Inclusive, algumas pessoas que faziam parte do nosso grupo na época de uma votação foram até exonerados, né, naquela ocasião.
mas do restante foi isso. Eu acredito que assim, dentro da democracia, mesmo você fazendo parte de uma base de sustentação, tanto nós respeitamos a posição do executivo, mas ele tem que respeitar a nossa posição, né? E eu não confundo nunca sustentação com subserviência, né? Na realidade, abaixar a cabeça a gente abaixa para Deus, né? Agora, em termos de sustentação, em termos da política, o que for bom para a população, vamos votar. Certo. E o que não for, não. Você acompanhou as sessões nesse período em que você esteve afastado? Você foi afastado em abril do ano passado, né? 1 ano e 1 mês. Você acompanhou as ações do Legislativo nesse período? Ou preferiu se manter ausente mesmo? Na realidade, eu não acompanhei, não. Mesmo porque, assim, o sentimento de ter sido injustiçado, ele sempre pairou sobre mim. Então, assim, eu optei em não acompanhar, não tive contato nenhum e não contato com ninguém também, sabe? Me retirei totalmente. E você sentiu diferença no tratamento por parte de algumas pessoas? Ao ser declarado não vereador, né? Quando o seu diploma foi cassado e você deixou de ser vereador, você sentiu diferença no tratamento por parte de pessoas da comunidade ou da própria política? Da comunidade não, porque graças a Deus eu sou uma pessoa muito querida, né? Eu fui muito acolhido por muitas pessoas, se demonstrou solidários, muitas orações, muitos pedidos para que a gente voltasse, muitas palavras de conforto, mas existia muitas pessoas do meu lado que, a partir do momento que eu não era mais vereador, correu antes de assinar o meu afastamento, já estavam fora, entendeu? Eu costumo dizer que são essas pessoas, são os amigos do poder. Enquanto você tem, enquanto você está lá, enquanto você está ajudando, eles estão junto com você. A partir do momento que você não está... Mas são políticos? São do meio político. Você pode citar alguém? Não, mas às vezes é até pessoas que trabalhavam comigo mesmo, entendeu? Que a partir do momento que eu não estava, que eu não tinha mais o cargo de vereador, se afastou sim. E assim, teve vereadores, sim, que nos ajudou, que nos confortou também. E teve aqueles que a gente também não tem afinidade, que não tem porquê nem falar. E agora, você pensou em algum projeto para apresentar na Câmara? Tem alguma proposta sua já pensada para apresentar? Olha, eu tenho uma vontade muito grande que nós instituamos aqui no município uma política permanente de respeito aos animais, né? Eu acredito que uma cidade ela é melhor vista a partir do momento que nós, os governantes, a gente consiga instituir políticas públicas de controle populacional, de castração. E o meu maior desejo é que a gente consiga instituir no nosso município essa questão da castração permanente de animais, da posse responsável, do controle populacional. Então, assim, nós precisamos ter políticas públicas que venham de encontro essa questão no nosso município, porque praticamente Araçatuba não tem nada em relação a isso, né? E a outra questão que a gente tem muito forte é estar junto com a população que mais precisa. Eu acho que o serviço público ele tem que funcionar para a população. A carga tributária é muito grande, existe muitos impostos pagos e o retorno disso para o povo é muito pouco. E o que você considera pouco para o povo hoje aqui em Araçatuba? Quais os serviços que são deficitários, que estão devendo aí para a população? Não, basta a gente ver, por exemplo, quando você precisa do serviço público, a burocracia é muito grande, né? Então a gente precisa agilizar essa questão. No serviço de saúde mesmo, a população ela sofre demais, né? Basta você andar ir nas UBSs, no pronto-socorro, muita coisa já melhorou, só que ainda está devendo demais. Nós temos aqui em Araçatuba um déficit muito grande do verde, né? Eu acredito que a Secretaria do Meio Ambiente ela tem que fazer mais pelo verde no nosso município. Ainda se faz muito pouco, entendeu? Eu acho que a gente precisa desenvolver essas questões e pensando sempre no benefício da população, porque eu acho que a burocracia do público ele é muito um preço muito alto para a população. É interessante isso que você falou do verde, porque eu me lembro logo no início do primeiro mandato do prefeito Sucério, o secretário municipal de Meio Ambiente, Jorge Hector Roças, falou aqui no Cidade Aberta que ele pretendia diminuir a temperatura de Araçatuba em 1 grau com um plantio de áreas verdes,
cidades, né, com plantio de árvores. Então eu gostaria de saber, você pretende cobrar isso, secretário? Porque afinal de contas o que a gente vê é um corte sistemático de árvores. O último que eu considero criminoso foi o que aconteceu ali em frente à Copbank, na rua Humaitá. Cortaram 20 árvores ali da espécie ficus. A justificativa foi que a árvore possui raiz muito grande e isso acaba prejudicando o asfalto, prejudicando o calçamento. Mas, poxa vida, aquelas árvores estavam plantadas havia muito tempo. E só agora eles descobriram isso, só agora foi preciso cortar, né? Porque não tinha dano no asfalto ali. A gente passava ali direto, não havia problemas por causa da raiz daquelas árvores. Então, você, como um defensor, né? As suas principais bandeiras são o meio ambiente e a proteção aos animais. Você pretende cobrar esse tipo de atitude do secretário e até do prefeito Cido Sério? Há esse levantamento do que se plantou e o que se cortou de árvore em Araçatuba? Sim, na realidade essa tentativa de esfriar a cidade pelo menos 1%, né? Eu acho que o secretário se esforçou bastante para esquentar mais, porque a gente vê os cortes de árvores assim, não tem uma justificativa, como o exemplo que você citou. Nós tivemos o exemplo do Concórdia, ali na Avenida da Exposição também foi cortado muitas árvores e você não tem, você não vê, por exemplo, as compensações sendo feitas. Eu não sei como que acontece, isso não existe uma publicidade em relação a isso, mas eu acredito, eu vou cobrar sim, como sempre fiz desde o início, mas o nosso secretário aí o secretário municipal do meio ambiente, ele se esforça muito e tem se esforçado demais para esquentar ainda mais a nossa cidade, porque o corte, a gente não vê um critério para isso. Essa coisa que você falou da compensação é importante, porque também não basta só plantar a mudinha e deixar ela ali. Tem que se cuidar e acompanhar o desenvolvimento dela para que ela se torne uma árvore frondosa, né? Para que ela possa dar a sombra e possa realmente nos refrescar. Exatamente, porque na realidade o grande lance que a gente precisa ter, e eu sempre defendi, que a Secretaria do Meio Ambiente ela faça um trabalho de conscientização com a população, né? Porque assim, muitas vezes a gente faz o plantio de uma determinada muda, se você voltar daqui 10 dias, essa muda pode não estar lá mais. Exatamente. As pessoas às vezes não têm a cultura ainda de cultivar, de cuidar, daquilo ali ser um bem para ela, né? Então a Secretaria, o Serviço Público se voltando a conscientizar, as palestras, enfim, eu acho que isso vai fazer a diferença. Rosaldo, tem duas perguntas para você, só para a gente encerrar. Gostaria que você fosse o mais rápido que você puder, porque o nosso tempo já está quase estourado, mas eu queria que você contasse pra gente o que você fez, né? Já que você falou que não acompanhou as sessões da Câmara no período de afastamento. O que você fez nesse período em que esteve afastado da Câmara? E queria que você falasse também sobre o castramóvel, mais rapidamente, por favor. Em relação ao que eu fiz, eu voltei para minha atividade, né? Sou sindicalista, e também trabalhei muito na questão dos resgates de animais abandonados. Nós continuei com esse trabalho do ativismo que nós temos, né? Tem a Associação de Animais. Eu também, em relação ao castramóvel, devido à minha saída, eu fiquei com algumas dívidas também. Então o castramóvel ele ainda existe, o castramóvel, e nós pretendemos, tão logo a gente consiga firmar as novas parcerias, a gente consiga colocar ele em prática e iniciar de novo aquele processo. Nós em 6 meses nós fizemos aí 500 castrações, né? Eu acredito que isso foi um ganho muito grande para a população. E o castramóvel é um projeto nosso que vai ficar aí para cães e gatos. Para cães e gatos. Certo. Então, seja bem-vindo novamente, né, como vereador. Um bom trabalho para você, é o que a gente deseja, né, sempre em favor da população. Afinal de contas, vocês, vereadores, são os nossos representantes na Câmara, e que você possa fazer um bom trabalho. Muito obrigado, eu agradeço muito o convite de estar aqui com vocês hoje e mandar um abraço para a nossa população aqui de Araçatuba, que me recebeu com os braços abertos. Basta a gente ver na minha página no Facebook, Rosaldo de Oliveira, o tanto de demonstrações de carinho, de afeto e de pedido para que Deus me abençoe e que me ilumine. Então eu quero desejar também que Deus abençoe cada família e cada pessoa aqui da nossa cidade. Tá certo. Obrigada, Rosaldo. Você conferiu no Cidade Aberta, entrevista com o vereador Rosaldo de Oliveira.